Olá, sou Viviane Cristino, professora de Ciências da SME. Hoje estudaremos juntos sobre a formação, composição e erosão do solo. A camada mais superficial da Terra, a crosta terrestre, é formada pelo solo e pelas rochas de diversos tipos. Essas rochas são formadas por um ou mais minerais. A rocha granito, por exemplo, é formada por 3 minerais: o feldspato, o quartzo e a mica. O ferro, por exemplo, é um mineral que é encontrado na rocha magnetita. No início, não existiam solos na Terra, mas apenas grandes e variados grupos rochosos, que foram lentamente desgastados pelo clima, pela ação da água, do vento, os seres vivos, sobretudo as plantas, e a ação antrópica. Esse processo de formação do solo é constante, ou seja, ele continua acontecendo. 1 centímetro de solo leva cerca de 100 a 400 anos para se formar. Os solos formam-se a partir da decomposição das rochas de origem, chamadas rochas matrizes. Esse processo de desgaste da rocha é também chamado de intemperismo. O processo de origem, formação, constituição dos solos é chamado de pedogênese. Pédon, do grego, significa solo, terra, e gênesis, início, começo. Percebemos que o processo de formação vai obedecer à seguinte cronologia. Primeiro, a decomposição lenta da rocha matriz vai acontecer por agentes do intemperismo: água, ventos, clima, plantas e outros. Depois, vai acumular, então, uma maior presença de material orgânico sobre esse solo recém-formado. Mais um tempo à frente, o material orgânico decompõe-se e vai aos poucos enriquecendo esse terreno, enquanto os horizontes do solo vão se formando. O solo em estágio mais avançado passa a contar com diferentes horizontes e, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia para o plantio e a existência de vegetações. Os solos mais antigos apresentam uma estrutura de horizontes mais consolidada, enquanto os solos mais jovens, muitas vezes, ainda encontram-se em um processo intermediário de formação e com baixo nível de material orgânico. Os horizontes do solo, segundo as classificações mais comuns, são horizonte D ou R, que é a rocha matriz, também chamada de rocha-mãe ou originária do solo. Horizonte C, camada formada por partes de fragmentos da rocha-mãe, muitas vezes com sedimentos menores nas suas partes mais altas e partes de rochas ainda nas suas partes mais inferiores. Horizonte B, que é o horizonte de acumulação, com grande presença de minerais e com baixo acúmulo de material orgânico. Horizonte A é o horizonte mineral mais próximo da superfície, com uma relativa presença de matéria orgânica. E o horizonte O, que é o horizonte orgânico, é a camada mais externa do solo, composta por material orgânico em estágio de decomposição. O solo é composto por 3 fases distintas: parte sólida, que compreende matéria orgânica proveniente da decomposição dos vegetais e animais formando humus, e parte inorgânica, que é originada da desintegração das rochas, os minerais dessas rochas. Parte líquida, que é a solução do solo ou a água que está ali presente no solo. E uma parte gasosa, que é o ar que está nesse solo. A composição do solo varia de um tipo para o outro, pois ele tem elementos químicos presentes na sua composição que variam devido a fatores como umidade, sol, vento, organismos vivos, clima e até a presença da biodiversidade da região. No geral, encontra-se na composição do solo 45% de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. Essa composição também vai depender muito da rocha matriz desse tipo de solo. O solo se forma a partir da fragmentação de uma rocha matriz, originando as camadas do solo. Durante esse processo pode ocorrer desintegração e decomposição das rochas
por ação de intemperismo, agentes físicos, químicos e biológicos que dá origem aos componentes minerais, e a incorporação e decomposição de elementos orgânicos, animais e vegetais, que a gente vai chamar depois de humus, né, que são importantes para a fertilidade do solo. Mas como atua o intemperismo? O intemperismo é, então, um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que juntos atuam sobre as rochas expostas ao ar e à água. Geralmente, um desses fenômenos atua mais do que o outro e o processo biológico é o que menos atua na formação do solo em relação aos processos físicos e químicos. A força do intemperismo ela também varia de acordo com o clima das regiões. Em regiões mais úmidas, as forças intempéries são maiores que em regiões de climas mais secos. A resistência de minerais à ação do intemperismo também varia. A mica e o quartzo são mais resistentes a esses processos. Existem 3 tipos de intemperismo. O físico, que está mais relacionado à variação da temperatura, que é o principal agente que vai atuar desgastando as rochas. Os minerais constituintes das rochas, como quartzo e feldspato, têm diferentes coeficientes de dilatação. O quartzo, sob o calor do sol, ele dilata cerca de 3 vezes mais que o feldspato. Essas variações de temperatura constantes e os diferentes coeficientes de dilatação dos minerais acabam por gerar tensões na rocha e elas sofrem, então, fraturas. Em épocas de temperaturas muito frias, a água que infiltra nessas fraturas, ela vai congelar e dilatar. Como a força de dilatação da água é bem forte, também acontece uma fratura nessa rocha. Então a gente começa a ver aí o intemperismo químico agir, que ele tem como agente principal a água, com grande concentração de gás carbônico e também alto teor de ácido úmico. E esses dois acabam dissolvendo os vegetais. Esse processo promove reações químicas que resultam em alterações nos minerais componentes das rochas e alguns minerais vão sofrer, então, alterações químicas. Já minerais como mica e quartzo não sofrem alterações químicas causadas pelo intemperismo químico. O intemperismo biológico é um fenômeno que acontece pela ação dos seres vivos, como bactérias que vivem nas rochas, pela ação de raízes de vegetais que podem penetrar por essas rochas, causando fraturas. Agora que a gente aprendeu sobre o intemperismo, como acontece a formação do solo, a gente pode entender um pouco sobre os tipos de solo. Os tipos de solo variam com a localização, seu processo de formação, as condições do ambiente em que ele se formou. Alguns tipos mais comuns são o solo arenoso, que é aquele que contém mais areia em sua composição, o que confere uma maior permeabilidade, pois os grãos de areia eles são maiores, permite que a água seja absorvida com facilidade, mais do que em outros tipos de solo. Porém, ele é mais sujeito à erosão. Micro-organismos e plantas vivem com maior dificuldade nesse tipo de solo devido à ausência de água. Aqui nós temos então a areia. Podemos perceber que a areia ela é bem solta, seus grãos são bem grandes, então ela permite uma descida, uma absorção rápida da água. Outro tipo de solo é o solo argiloso, que contém na sua composição 30% de argila em relação às outras partículas sólidas. Suas partículas são tão finas e por isso acaba fazendo com que ele seja menos permeável que os outros tipos de solo. Então, ele não permite que a água passe com facilidade. Ele fica facilmente encharcado no período chuvoso e, quando seco, fica mais compacto e a sua porosidade diminui. E, em consequência, é que o solo fica pouco arejado e tende a rachar. Aqui nós temos o exemplo da argila, tá? Olha como é diferente do tipo de solo arenoso. Ele é bem compacto, seus grãos são bem finos. Aqui a gente tem, parece até o que é uma massa, né? Aqui no Brasil, a gente tem como exemplo de solos argilosos a terra roxa, que é caracterizada pela sua cor avermelhada, tendo origem na decomposição de rochas basálticas, ocorrendo no Brasil e na Argentina. No Brasil, esse tipo de solo ele está presente nos estados da região sul, sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. São muito utilizados na agricultura, na plantação do café, algodão, laranja e também da cana-de-açúcar. Outro solo argiloso é o massapê,
que ocorre no litoral do Nordeste brasileiro. Ele tem origem na decomposição de rochas do tipo gneiss e calcárias, de tonalidades escuras. Sua utilização é bastante apropriada para o plantio da cana-de-açúcar. Também temos o solo mífero, que são solos férteis, fofos, permeáveis. A terra é preta, possui bastante porosidade, permite uma boa aeração, que é a quantidade de ar no solo, e uma boa capacidade de absorção de água. É um solo rico em humus, tanto de origem vegetal, como de raízes e folhas, como origem animal, derivados da matéria orgânica, que é reciclada por agentes decompositores do solo, como fungos, bactérias. Um exemplo muito conhecido é o humus produzido pela minhoca. É um solo muito utilizado na agricultura por ser rico em nutrientes para as plantas. Aqui nós temos o exemplo do solo mífero, rico em humus. O solo mífero possui cerca de 10% a mais de humus que os outros solos. Ele também é rico em sais minerais. As minhocas, como eu comentei antes, elas são animais subterrâneos que abrigam-se da luz direta do sol. Elas cavam galerias e canais promovendo a aeração do solo. O humus é produzido a partir da matéria orgânica decomposta do processo digestório das minhocas, formando uma compostagem natural, agregando ao solo a matéria orgânica morta e também subprodutos. Esse processo repõe minerais ao solo, tornando-o mais fértil. Esses 3 tipos de solo que falamos são os mais encontrados, porém, os solos são classificados de diversas formas, quanto à textura e à presença de areia ou argila em sua composição, e esta é influenciada pelos elementos presentes neles, por isso apresenta uma classificação mais específica. Por exemplo, podem apresentar um grau de porosidade maior ou menor, onde o solo com textura mais grossa e com partículas arenosas apresentam uma maior velocidade de infiltração, e os de textura mais fina ou argilosa apresentam uma menor velocidade de infiltração e escoamento. No Brasil, há um predomínio de 3 tipos de solo: o latossolo, agissolos e o neossolos, que juntos abrangem cerca de 70% do território nacional, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, pelo IBGE. Os solos apresentam uma grande variedade química, física e biológica em sua composição. São 13 classes contidas no Sistema de Solos Brasileiros, mas essa aula deixaremos para os nossos amigos geólogos. O solo sofre erosão, que é a retirada ou desgaste do solo provocada por diversos agentes exógenos. A erosão constitui-se no principal processo de modelamento da superfície do planeta. As grandes bacias sedimentares, a forma das montanhas, dos planaltos e planícies, são todas situações associadas, de alguma forma, a processos erosivos. A erosão ela pode ser eólica, do qual o vento faz a retirada do material mais fino da superfície, pode ser marinha, a força do mar batendo nas rochas, pode ser fluvial, causada pela corrente dos rios, pode ser pluvial, causada pelas chuvas, e glacial, causadas pelas geleiras, pela gravidade, enfim. As causas da erosão são também relacionadas aos homens. A retirada da cobertura vegetal de um solo faz com que ele perca sua consistência, pois a água, que antes era absorvida pelas raízes das árvores e plantas, passa a se infiltrar no solo. Essa infiltração pode causar uma instabilidade no solo e consequente erosão. Atividades de mineração desordenada podem também provocar a erosão. Ao retirar uma grande quantidade de terra de uma jazida de minério, os solos próximos perdem a sua estrutura e sustentação. Animais também podem contribuir com o processo de erosão, como tatus que fazem buracos no solo, por exemplo. Outro problema é a lixiviação do solo, que é a lavagem superficial do solo, que acontece principalmente em momentos de chuva. Esse processo acaba empobrecendo o solo, fazendo com que ele perca nutrientes como potássio e nitrogênio. No Brasil, o escoamento superficial da água é um principal agente erosivo. Para combater a erosão superficial, é necessário manter o solo recoberto por vegetação ou quebrar a velocidade de escoamento da água, utilizando técnicas de cultivo em curvas de nível. Agora eu vou deixar para vocês uma tarefa. Nesse experimento, vocês vão perceber a importância da vegetação. Vocês vão pegar 2 caixas, botar areia dentro dessas caixas. Em uma caixa, só areia, na outra vocês vão colocar vegetais, mudinhas de planta nessa areia.
Depois, vocês vão regar as duas caixas e aí vocês vão perceber aonde a areia fica mais retida. Agora, recapitulando. Nessa aula, aprendemos sobre a formação e composição do solo e vimos que ele tem origem a partir de uma rocha matriz. Estudamos os horizontes do solo, desde a rocha matriz até o seu horizonte mais superficial, que é o horizonte orgânico. Observamos os principais tipos de solo e aprendemos que no Brasil há várias classificações do solo, e essa variação depende principalmente do tipo de minerais presentes no solo. Entendemos o processo de intemperismo na formação do solo e o processo de destruição do mesmo, que acontece através do processo de erosão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!